Jefferson Almeida, que é ouvidor da Defensoria Pública do Estado, Wagner Cabral, presidente da Sociedade Brasileira de Direitos Humanos, e Dr. Douglas Martins, juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, que hoje tomou uma atitude célebre, quem viu pela mídia, bloqueando repasses de carnaval de vários municípios que não pagavam as folhas de pagamento há 4 meses. Eu também faço parte de uma outra instituição que se chama Comitê Estadual de Combate à Tortura. É um órgão misto, poder público, governo do Estado, que ele tem a prerrogativa de controlar atividades policiais, tortura, violência, abuso de poder. Exemplo, se uma pessoa ela for presa, ela só pode ser considerada culpada até esse trânsito da ação, até essa ação transitar em julgado. A gente investiga isso. Se uma pessoa for presa, ela não pode sofrer violência policial, entendeu? Se uma pessoa, se tiver uma denúncia contra uma pessoa, quem tem que investigar essa suposta denúncia é a Polícia Civil, não a Polícia Militar, por exemplo. Então, a nossa ONG, essa ONG, esse comitê, ele trabalha nisso, fiscalizando quem pessoas presas numa delegacia, e algo que uma pessoa presa não pode ficar presa numa delegacia, tem que ser apresentada ao juiz da comarca em 24 horas, a nossa função é essa, tá? Eu também atuo como juiz federal arbitral desde 2013, regulamentado pela Lei 9.207/96. Eu antes trabalhava vinculado à 8ª Câmara de Conciliação, com sede no Rio de Janeiro, e hoje eu trabalho filiado à Ordem dos Juízes do Brasil, matrícula 00710. Eu quero deixar tudo isso muito claro. A partir de amanhã, toda a documentação das nossas ONGs, a gente vai deixar disponibilizado no cartório de títulos e de documentos aqui. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente chega em uma determinada cidade, tem muito ruído de comunicação, o que ele está fazendo, porque ele quer saber isso, porque ele porque ele não quer saber aquilo, porque ele quer saber só de mim, não do outro. Tá? Então nós somos imparciais, a gente trabalha fomentando cidadania, a gente trabalha minimizando desigualdades sociais. Tá? E nós aqui, na cidade de Bueno Brandão, estamos realizando 2 projetos. Tá? Um é a criação de um aplicativo para vendas via e-commerce de produtores locais, onde nós vamos doar uma parte desse recurso para projetos sociais na cidade de Bueno Brandão, onde as nossas 2 colegas e Sérgio já fazem parte desse projeto incipiente, e também nós estamos lançando um diagnóstico social. O que é esse diagnóstico social? É um livro que vai mostrar o retrato da cidade de Bueno Brandão. O que é Bueno Brandão? O que falta na cidade? O que na cidade tem de muito bom? Por exemplo, a estrutura da Câmara Municipal aqui é nota 10. Vereadora de parabéns, vereadora de parabéns, vereadora de parabéns. Estrada subindo lá para o Mirante, lá da Serrinha, não está boa, está péssima. Entendeu? Então, esse diagnóstico é um diagnóstico imparcial, que ele pode ter críticas a um secretário, a um prefeito em uma parte, a uma determinada vereadora que a gente acha que ela foi omissa em uma parte. Só que tudo que estiver aqui é uma crítica construtiva, tá? Porque a gente cresce como cidadão, a gente cresce como cidade, como ouvindo críticas, ouvindo os lados contraditórios, tá? E
trabalhando de mãos dadas e união, fomentando sempre o amor, respeito e a verdade acima de tudo, tá? De tudo. Para esse livrinho aqui, diagnóstico, eu quero deixar muito bem claro que a Câmara Municipal não está me pagando um centavo, a gente vai deixar tudo registrado em cartório amanhã, com toda a documentação pertinente. A Prefeitura Municipal não está pagando um centavo para a gente realizar esse diagnóstico social. Nós vamos ter o quê? Apoiadores para esse projeto, cuja logomarca vai atrás desse livro, tá? Então, os comerciantes que tiverem interesse, eles vão apoiar esse projeto, entendeu? Desse diagnóstico social, e as suas logomarcas vão estar aqui. Esse é o apoio que a gente vai receber para esse trabalho. Recebi em nome da ONG, dado, tudo certinho, tá? Esse diagnóstico social, quando ele for feito, ele vai ser distribuído na cidade em formato de livro, e ele, via formato de relatório, ele vai ser entregue para os deputados federais, estaduais e as autoridades pertinentes do Estado de Minas Gerais, tá? Então, eu estou deixando tudo muito claro. Quem tiver qualquer dúvida sobre a ONG, projeto, pode me procurar, olhar documentação, dar ideias sobre esse trabalho nosso, tá bom? Eu, no dia 28, dei uma palestra sobre cidadania, governabilidade e sobre políticas públicas, né? Ela foi dada numa escola estadual daqui. Eu acho que poucas pessoas daqui estavam naquele dia, foi um dia à noite, lotou muito, eu fiquei muito feliz, tá? E depois eu fiquei pensando que a gente não pode falar sobre cidadania, sobre desenvolvimento humano e sobre governabilidade se nós não falarmos sobre um tema que é muito pertinente, principalmente na mídia de hoje, que é o quê? Corrupção e desenvolvimento humano, tá? Quando eu falo corrupção, eu não falo somente do gestor público, eu falo do cidadão que dá R$50 para o guarda para não ser multado, eu falo da pessoa que põe um gato de luz na casa dela, que está cometendo uma ilicitude também, tá? Eu falo de um deputado estadual que manda que mandava cartão de Natal da esposa dele com verba pública, tá? Então, quando a gente fala em corrupção, não é somente desviar dinheiro de um processo licitatório regulamentado pela Lei 8366, tá? São os pequenos atos de gestão daquela governabilidade que eu falei na outra palestra, que alavanca muito o nosso país, tá? Esse nosso estudo, ele começou em 2010, tá? Ele serviu como base para a tese de doutorado do Dr. Douglas Martins, que eu já citei aqui na Universidade de Saragoça. Tá? Então tem uma frase do Rui Barbosa, que é uma frase muito inteligente, célebre para mim, que eu quero ler para vocês, tá? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa falou isso em 1908, 111 anos depois. Essa é uma frase mais pertinente, tá? Todos os dados que eu coloquei aqui, eu ia pegar dados atuais, tá? Só que muita gente vai falar, o senhor pegou dados atuais que o senhor apoia Sérgio Moro, o senhor é antipetista. Então, todos os dados que eu vou mostrar aqui,
eles são de 2000 até 2008, quando não tinha começado o Lava Jato, tá? Só que se a gente olhar quando que a corrupção nasce no nosso país, ela nasce quando? Perto do nosso descobrimento. Quando Pero Vaz de Caminha pede que o genro dele tenha um cargo público, né? Isso é o quê? É uma prática de nepotismo, né? Aí, esse genro dele, mais tarde, ele é condenado pela corte por desvio de verbas públicas. Então, a gente vê o quê? Que a corrupção é um processo histórico do nosso país desde o século XVI, né? Aí, uma pergunta que eu faço para vocês. A corrupção é algo que está entranhado na cultura brasileira? Mônica, sim ou não? Márcia, acho que já todo mundo, é uma coisa que todo mundo tem pertinente, tem a ciência disso, né? Aí, aqui, essa frase de Shakespeare, também quando ele fala que há algo podre no reino da Dinamarca, por quê? Porque Dinamarca começa com a história dos vikings, Mônica que conhece muito bem essa história, já pode até uma palestra sobre isso. Aí assim, hoje Dinamarca via um país que tem o maior IDH do mundo, né? Desde aquela época. E lá, se a gente pensar, é um país excelente, talvez, né? Só que lá também a gente tem muitos casos de corrupção e de lavagem de dinheiro público da corrupção que vai para a Dinamarca, né? Aí aqui a gente colocou algumas notícias da mídia para mostrar que a corrupção não é algo somente do povo brasileiro. Tem o caso da Siemens, tem o caso do Walmart no México, tem o caso da Volkswagen nos Estados Unidos, que eu não sei se eu coloquei aqui, não. Tem o caso da, hoje em dia, da montadora Renault, que eu posso citar, tá? Então, corrupção, além de ser algo, infelizmente, inerente ao homem, é algo que não faz parte só do espectro sociopolítico do povo brasileiro, e é algo que é mundial também. Opa, vamos voltar. Aí aqui, quando a gente vive em um país corrupto, em uma cidade corrupta, aqui que a gente tem uma tendência muito grande, que as pessoas vão para os lados extremos, que as pessoas se polarizem para medidas radicais, como pena de morte, como intervenção militar, ou as pessoas que são gestoras, ou as pessoas que têm poder econômico em uma determinada cidade, elas se intitulem dono daquilo lá. Então, quem é rico não é dono de uma cidade, quem é prefeito não é dono de uma cidade, quem é vereador não é dono de uma cidade. Cada cidadão e cada cidadã tem os seus direitos e os seus deveres preconizados pela Carta Magna de outubro de 1988, do artigo 1º ao artigo 5º. Tá? Então, essas soluções radicais, ela leva ao quê? Leva a uma polarização ideológica, que é uma briga que não faz com que ninguém cresça, leva a um desvio de função pública, onde um prefeito pode achar que ele é dono da cidade, onde um grande empresário acha que ele manda em tudo, que a terra é dele, que ele pode desmatar tudo, onde o secretário municipal ele acha que ele pode gastar aquela verba da maneira que ele quiser, sem seguir todo o rito legal, tá? Aí, o que a corrupção leva? Ela leva sempre o quê? A miséria. Eu vou passar um vídeo de mais ou menos 2 minutos, que é de uma cidade mais pobre que eu fiz, tá? As imagens foram fotografadas por mim e o texto também é meu, tá? Porque aqui, é uma coisa que eu falo, a gente, aqui vocês não podem viver numa cidade rica, não podem viver numa cidade super próspera, só que vocês não vivem numa cidade miserável. Só que para esse linear
entre ir para a miséria ou ir pro desenvolvimento passa por quê? Por combate à corrupção, por governabilidade, por cidadania e por excelência nas políticas públicas que a gente falou na outra palestra. Se a senhora pudesse passar o vídeo agora, eu agradeço imensamente. Porque cada fotografia dessa, tem outro mais 10 vídeos iguais a esse de cidades que a gente já foi. Cada família dessa, cada pessoa, assim, isso não é imagem de Google, nada, eu conheci, visitei cada família. E quando a gente faz cidadania, quando a gente tem uma ONG, quando a gente está em uma função pública como vereador, prefeito, diretor de uma escola, de um hospital, de uma creche, a gente tem, como cidadão, como essas duas meninas aqui, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar para minimizar isso e a gente tem que trabalhar para fomentar progresso e geração de renda, que é o que a gente está tentando fazer na cidade de Bueno Brandão, tá? Esse trabalho sobre corrupção nossa, o que nós fizemos? O que nós fizemos nele para dar um apanhado geral, tá? Nós pegamos 200 prefeituras de São Paulo, pegamos 200 prefeituras do Maranhão que foram auditadas. Elas tiveram as suas contas auditadas pelo CGU, Tribunal de Contas do Município, das cidades que tem ainda, como São Paulo, Tribunal de Contas do Estado e também pelos órgãos fiscalizatórios do terceiro setor. Nós fizemos uma analogia, quais as cidades que foram mais corruptas, quais as cidades que essas fiscalizações viraram processo e quais as cidades que esses processos viraram condenação, tá? Então, basicamente, esses dados que eu vou mostrar agora para vocês, ele é sobre isso, tá? E aí, o que eu queria colocar muito também, que essa questão de fiscalização, denúncia, cabe o quê? Não cabe somente aos órgãos fiscalizatórios, ao CGU, ao Tribunal
de contas das câmaras municipais, ao MP, MPF, cabe a cada cidadão também. Cada cidadão tem o dever e tem a prerrogativa de instigar qualquer órgão público para apurar qualquer denúncia. E a gente muitas vezes não faz isso, principalmente numa cidade pequena, com medo de retaliação, represália. Por exemplo, eu tenho meu negócio lá, se eu fizer uma denúncia de um crime ambiental, eu posso ser o quê? Retaliado pelo meu vizinho, eu posso ser retaliado pelo poder público. Então o medo cala, o medo que gera essa miséria que a gente viu no vídeo, o medo que não faz com que a cidade se desenvolva, tá? Aqui é um breve histórico, né? Eu acho que no nosso país essa questão da corrupção e da mistura entre público e privado, entre privado e público, começou na década de 70 mais forte, quando a gente tinha um delegado em São Paulo que chamava Sérgio Paranhos Fleury, criador da OBAN e do ICOD, financiado pelos empresários, que ele atuava como um miliciano, ele fazia tráfico de drogas, ele fazia perseguição política e ele se apoderava de dinheiro público como se fosse dele. Então, no nosso país, se a gente for pegar a corrupção mais recente, aí eu posso falar que ela começa nos anos 70 com o caso do delegado Fleury, tá? Aqui é corrupção, consequências e repercussão. Aqui a gente vai estar falando basicamente de corrupção municipal, tá? De 2014 para cá, com a Lava Jato, todo mundo acha que a corrupção que acabou com o país foram as do nível federal, Petrobras, BNDES. Só que se a gente fizer um estudo do PIB da corrupção, a corrupção nos 5.517 municípios maiores do país, ela é aproximadamente 6.000 vezes maior do que a que vocês viam apurados pelas operações Lava Jatos e as suas pernas nos últimos anos, tá? Então, por que eu falo de município? Porque eu não quero falar só de corrupção municipal, eu quero falar que a vida do cidadão, ela vai mudar dentro da cidade, dentro do município. Por quê? Porque o conceito de Estado, União, é um conceito muito efêmero. A vida nossa é o quê? É na cidade, é vindo na Câmara Municipal, é falando com o nosso vizinho, é indo no comércio achando que o preço dele está caro, está barato. Então, para a gente mudar o nosso país a nível macro, essa mudança começa a nível micro, né? Passa pela gente enquanto pessoa, pelo nosso entorno e depois pela nossa cidade, né? Quais as consequências que a corrupção municipal tem e as suas repercussões? Primeiramente, ela é menos vista, né? Por que ela é menos vista? Pela cultura do medo que eu já falei anteriormente. Depois, ela tem maiores lesões a direitos fundamentais. O que é maiores lesões de direitos fundamentais? Quando a pessoa se apodera do público como se fosse dela. Por exemplo, eu já vi casos de gestores municipais pagando salário com um saco de dinheiro na casa dele. Eu acho que em 70% das cidades que eu fui do país, o gabinete do prefeito era a mesa de café da manhã dele. Tá? Então, ela traz maiores lesões aos direitos fundamentais também, por quê? Porque ela não tem os órgãos fiscalizatórios, o cidadão não atua como agente fiscalizador, né? Menor interesse dos meios de comunicação nacional. Por quê? O que vocês acham que o Fantástico ele vai falar sobre um
desvio de recurso público em São Paulo ou na Caixa Econômica Federal, vai falar de Bueno Brandão ou de Munhoz, que tem 7 mil habitantes. Então, infelizmente, esse poder da mídia de ajudar, às vezes, a gente não consegue nos pequenos municípios. E hoje ainda a gente tem uma questão que são a dos blogs, né? Que eles disseminam notícias falsas e acabam não agindo como agentes de divulgação dos atos de corrupção nos municípios que eles deveriam atuar, né? Corrupção federal, grandes escândalos que todo mundo já conhece, proporções astronômicas e maior interesse da mídia, foi o que a gente já falou, né? Aí aqui percentual de corrupção nos estados, né? Se eu olhar Minas, então aqui, ó, assim Minas Gerais, ela está aqui, né? Esse daqui é o estado, aqui, esse é o estado, quando nós levantamos em 2004, o estado mais corrupto do país é Alagoas, Bahia, Tocantins, Maranhão, né, que é onde nós estávamos trabalhando na época, e aqui, Minas, ela está aqui, né? O que nós podemos notar? Que os estados mais, assim, esses dados foram dados auditados através dos órgãos fiscalizatórios, né? O que nós podemos notar aqui? Que os estados que o estado mais corrupto é sempre o quê? É o estado de pior IDH, de pior escolaridade e de maior influência de grupos políticos que a gente chama de coronéis, né? E o estado menos corrupto na época é o quê? Teoricamente é um estado que teve uma influência cultural e migratória muito forte e ele é o estado menos corrupto, né? Então, quanto mais educação, quanto mais conhecimento, quanto mais povo atuante, quanto mais IDH a gente consegue minimizar os índices de corrupção, apesar dela ser algo endêmico mundialmente, como nós vimos, né? Qual era esse estado? O menos corrupto? Na época que nós fizemos é a Rio Grande do Sul. Só que hoje, assim, como eu falei no começo, eu não quis trazer dados atuais para não relacionar muito com Lava Jato. Só que hoje, se a senhora pegar o estado menos corrupto do país, o estado com os municípios mais sanados com a conta pública, o estado que tem superávit de caixa, o estado que tem os maiores investimentos públicos e privados é o Espírito Santo. Aí aqui, nível de desenvolvimento humano dos estados em ordem crescente, né? Como eu mostrei para vocês, Alagoas tinha na época o IDH de 0,39, né? E o Rio Grande do Sul tinha de 0,78. Minas Gerais, ele estava com 0,71. Bueno Brandão hoje tem o IDH de 0,68%, com os dados levantados em janeiro de 2019. Tá? É percentual de corrupção nos municípios, né? O que nós vimos? Os 200 municípios levantados por nosso estudo, 11% dos municípios no estado do Maranhão tinham casos de corrupção gritante e em São Paulo 5%. Se a gente pegar em dados de hoje, hoje eu falo 2018, né? A média de dados de corrupção, de improbidade administrativa nos 5.517 municípios chega em torno de 18%. Então, praticamente 1/5 de todo o recurso público que chega para todos os municípios, via emenda parlamentar, via convênio, via repasse do SUS, Fundeb, via fundo de participação desviado. Isso representa trilhões. Corrupção nos municípios de São Paulo, né?
Aí foi um recorte que nós fizemos, né? Mesmo em São Paulo, nós temos municípios de IDH muito alto e município de IDH e município de IDH um pouco mais baixo. Se eu pegar um município como Holanda, que a Mônica até conheceu, ele tem IDH de 0,82%, ele tem o IDH da Suíça. A gente não tem praticamente casos de corrupção lá. Então, esse recorte nosso foi o quê? Para mostrar também que não é só elevando IDH que você vai minimizar a corrupção municipal, tá? Desigualdade social e a corrupção, né? A gente viu que nos mais desiguais, no nosso recorte dos 400 municípios, que apresentava 7%, e nos menos desiguais 5%. A reeleição e a corrupção. Isso é uma discussão que vem de antes, a gente sabe que a reeleição começou no segundo mandato do Fernando Henrique, né? Que nós reparamos em todos os casos, né? Que os prefeitos investigados e os prefeitos indiciados criminalmente por corrupção, geralmente foi no segundo mandato deles, praticamente o dobro, de 7% até 14%. Aí eu pergunto por quê, qual é esse motivo? Quem saberia falar qual é esse motivo de um prefeito em segundo mandato ser mais corrupto? Ele aprendeu no primeiro. Porque aprende como fala no primeiro, aí faz no segundo, né? Aí assim, é um dado muito, assim, esse foi um dado que a gente ficou surpreso com isso, né? Qual foi a nossa conclusão, né? Que aí já não é dado estatística, a minha opinião, e a das pessoas que participaram desse projeto, a nossa conclusão, que pode ser relacionado por não ter mais acesso àquelas facilidades que o poder público dá, né? E aí, não, depois eu vou falar desse outro que é mais interessante ainda, tá? Vamos lá. Aí há essa experiência em mandato anterior e a corrupção. Então é um gráfico que a gente mostra, né? Que tem relação com a câmera aqui. Quando a pessoa não passou por um cargo no legislativo municipal, quando ela assume um cargo de prefeito, ela é menos corrupta, entendeu? Então, se a pessoa ela já foi vereadora, já teve experiência administrativa, nesses casos nossos, eles são menos corruptos do que os que não tinham nenhuma experiência administrativa no legislativo. As alianças políticas e a corrupção. Esse é um outro dado que a gente ficou muito surpreso, é o quê? 19% das pessoas, desses 400 prefeitos e 400 prefeitas, que não tinham alianças políticas partidárias, eles foram fiscalizados e foram indiciados. Por quê? Porque na nossa concepção, quando você forma um grupo de gestão maior, você acaba tendo uma fiscalização interna, tá? Só que também isso tem um lado ruim que a gente viu no nosso país nos últimos anos, que via o quê? Que acabou virando um loteamento de cargo. Então, a aliança política é para dar governabilidade, é para aumentar a fiscalização, não é para conchavos de distribuição de cargo, né? Então, esse foi um outro dado bastante alarmante, né? Porque 19% dos casos 4% dos casos eram de prefeitos que não tinham alianças políticas partidárias amplas, de partido único. Tá? Agora aqui, as mulheres e a corrupção. O que a gente reparou nesse estudo dos 400 municípios? Que nos 400 municípios as pessoas, o que eu estou falando em sexo, não em gênero, porque a gente já mudou esse conceito, mas eu vou falar em sexo porque a gente está falando
um trabalho de 2003, tá? 2003, 2004 até 2008. O que nós preparamos? Que nesses 400 municípios, 6% das pessoas condenadas por corrupção eram homens e 9% mulheres. Será que a mulher é mais corrupta que o homem? O que vocês acham? O que tu acha, Cláudia? Eu particularmente, Acho que não. Tu acha que a mulher é mais corrupta que o homem ou a mulher é menos corrupta que o homem? Hoje em dia é tudo igual. Assim, outra pergunta que eu faço. Por que nesse estudo vocês acham que foram condenadas mais mulheres do que homens? A mulher tinha advogado ruim, o juiz era mais canetador que a mulher. Quem sabe ver uma explicação, alguma lógica para isso? ela vai entrar mais como... Com certeza tinha algum homem no ouvido dela, né? Como laranja. Isso é assim, porque todas essas mulheres, elas eram ou esposas, ou filhas, ou mulheres, ou namoradas, ou amantes de prefeito ficha suja, sem nenhuma exceção. Entendeu? Todas desses 9% são mulheres que entraram na política a mando dos seus esposos, maridos. E sempre o homem atrás, né? Aí assim, tem um caso que a gente trabalhou, ajudando, investigando, levantando dados que vocês devem ter visto no Fantástico, que é da Leidiane, prefeita da Ostentação, lá de Bom Jardim. Eu não sei se alguém ouviu falar dela. Tem um áudio dela, gravado aí, ela no palanque, última campanha, falando, olha, assim, desculpa pela... não vou usar o termo. Ela falou que, olha, quem é candidato sou eu, só que quem vai mandar é o homem que me à noite. Ela falando, aí começou todo esse processo. Assim, a Mônica acompanhou muito bem esse caso. A gente trabalhou, foi em Bom Jardim do Maranhão, ela ficava postando foto com joia, bolo de dinheiro, entendeu? Aí ela acabou presa, condenada, tá? E eu até tenho o áudio dela gravado aqui nesse depoimento, mas eu infelizmente não deu pra gente passar, tá? Esse daí é o áudio dela que eu ia passar e não deu porque eu não consegui baixar o MP4. Participação das mulheres na política, né? Nesses 500 municípios que nós levantamos, né, na nossa pesquisa em 2003 e 2004, o que nós vimos? Que mesmo as mulheres tendo um percentual de somente 5% de ocupação dos cargos de mandatária do Executivo Municipal, elas tinham uma incidência de corrupção imensa. Então aqui eu tenho praticamente uma diferença de 2.000% e eu tive praticamente o dobro de mulheres indiciadas e de mulheres condenadas por improbidade administrativa. Então é algo assustador. Por que eu falo isso? Porque a política, além de não ser algo privado, de ser algo público, ela é algo que não é hereditário, que se passa de pai para filho, para mulher, para esposa, entendeu? É algo que você tem que ter vocação e você tem que se doar como cidadão, tá? Aí, isso daí é um exemplo que eu dei para não colocar São Paulo, Minas, de algumas parlamentares na época, tá? Tem uma parlamentar aqui que chama Rosiana Sarney, o pai, presidente da República, o irmão deputado na época. Nice Lobão, deputada federal na época, o filho, suplente de senador, marido senador. Terezinha Fernandes, deputada federal, marido dela, prefeito da cidade de Imperatriz nessa época. Elisiane Gama é a única mulher levantada que não tinha nenhum vínculo familiar na época política, tá? Ela hoje na época desse trabalho, ela é deputada estadual, hoje ela é senadora pelo Maranhão. Aqui também
foi um outro, assim, aí também foi um outro estudo que nós colocamos das mulheres eleitas para deputada estadual, mostrando que em 2002 nós só tínhamos uma, né? E em 2010, nós chegamos a 8, né? Esses dados são do estado do Maranhão, né? Então, onde eu tenho 41 deputados estaduais, eu só tinha 8 mulheres. Então, a participação da mulher ainda, tanto no parlamento como no executivo, é ínfima, né? Bueno Brandão, eu acho que é uma cidade atípica, por quê? Porque se a gente fizer um recorte em todos os municípios, não tem nenhum município que tem 5 mulheres na Câmara. Vocês são em 9 aqui e a mesa é toda composta por mulheres, né? Então aqui é uma exceção, né? Muito boa, porque vocês estão ocupando espaço, né? A corrupção quanto à idade dos prefeitos, né? Nesse recorte que nós fizemos é o quê? Os maiores prefeitos corruptos condenados, eles estavam na faixa etária de 21 a 29 anos. Por quê? Pau mandado pelos pais. Todos esses 11, eles eram filhas ou filhos, tá? Então, nesse trabalho nosso, quanto mais jovem a pessoa, mais corrupta ela era. Por quê? Porque ela foi manipulada, né? Assim, é óbvio que isso é um estudo nosso, é um recorte que foi feito, que se a gente pegar mais 800 municípios, pode ter alguma alteração, né? Só que a gente pegou um recorte de 8% dos municípios do país. A mídia e a corrupção. 9% dos prefeitos e das prefeitas condenados ou condenados tinham um meio de comunicação, a rádio, né, que na época não, eu acho que até hoje nas cidades com menos de 15 mil habitantes, tirando o grupo de WhatsApp, a rádio é um dos meios de comunicação de mais força para se passar mensagem para o lado do bem ou do mal, e 7% não tinham rádio. O Poder Judiciário e a corrupção municipal. 9% dos prefeitos condenados em cidades que não se tinha comarca, então não se tinha nem juiz e nem promotor. Então, o que a gente quer mostrar com isso? Que a presença do Ministério Público e do Poder Judiciário é de suma importância numa cidade, né? Só que cabe a vocês, enquanto cidadão e cidadã, fiscalizarem o poder público, né? O poder público judiciário, o Ministério Público, através do Conselho Federal Municipal do Ministério Público, e o Poder Judiciário através do CNJ, né? Então, fiscalizar atos de improbidade administrativa é dever do cidadão, tanto no Poder Legislativo, como municipal, como judiciário. E é de suma importância o quê? Que as cidades tenham comarca e o cidadão aprenda que o Ministério Público é o local de denúncia, é o local de se quem apura denúncia, ou é algo fiscalizatório ou legalmente o Ministério Público. Não cabe ao policial federal investigar, ao policial militar investigar, cabe ao promotor de justiça da comarca. E o lugar para a gente resolver conflitos entre pessoas, entre empresas e pessoas é o quê? É no Poder Judiciário, não é na rua, não é na sala de aula, não é no parlatório da Câmara Municipal, não é no gabinete de um prefeito, tá? Num Estado civilizado, num Estado de direito, essa prerrogativa cabe ao Poder Judiciário. Vamos lá, então.
o foro privilegiado e a corrupção, né? Quantidade de prefeitos processados após o fim do mandato. Tá? Nesse estudo nosso, desses 400 prefeitos, 34 foram processados. Tá? Somente 26 foram processados depois do mandato. Como a gente explica isso? Morosidade do sistema judicial. 2, relação promíscua entre Executivo, Ministério Público, Poder Judiciário. Tá? É o maior, por exemplo, eu não coloquei aqui, a gente tem fotos de prefeito do carro do lado de promotor da cidade X dando um bolo de dinheiro assim. Então essa relação promíscua entre os poderes é o que leva a isso, a esses prefeitos serem somente condenados e processados após o fim do mandato. Os órgãos, os poderes, justiça, legislativo, executivos, eles são órgãos que eles devem compor um bolo que vá dar governabilidade para a cidade, né? Não tem que ter uma relação promíscua e uma relação de politização, porque hoje a gente vive em um país que o poder do judiciário e o Ministério Público ele é extremamente politizado, e a gente vive um país onde o poder legislativo, tanto na esfera estadual como federal quanto municipal, ele é muito judicializado. Então, no lugar de cada detentor de uma função pública fazer a sua função, que a gente tem uma distorção da função dos agentes públicos. Tá? O foro privilegiado e a corrupção. As ações, aqui, falando uma linguagem menos técnica, tá? Assim, nesse caso aqui, nós, desses 34 prefeitos, 96% tiveram ações ajuizadas na comarca local e 4% no tribunal. O que é isso? Se eu tenho uma denúncia contra o prefeito da cidade A, eu não denuncio na cidade A, eu denuncio no TJ. Tá? Então, somente 4% foram ajuizadas nas instâncias superiores, onde se tem fiscalizações especializadas. Tá? Aí, assim, que nós reparamos, tá? Fechando esse nosso estudo, senão eu vou me estender muito, tá? Que dessas 400 prefeituras foram ajuizadas 225 ações, e nós, quando passamos por todas as instâncias, comarca local, primeira instância, Justiça Federal, STF, STJ, nós só tivemos duas condenações em última instância. E então isso é o quê? É uma vergonha do nosso país, né? A gente, nesse caso desse estudo, levantou que dessas 225 ações que foram ajuizadas, elas foram mais ou menos no montante de 30 bilhões de reais, e somente dois prefeitos foram condenados civilmente e criminalmente. Tá? Aqui. Então, conclusão para a gente encerrar. A corrupção resulta na falta de efetividade de políticas públicas, violações de direitos humanos, pois as atividades estatais mais atingidas pelos desvios de recursos públicos são aquelas responsáveis pela promoção dos direitos fundamentais, que é saúde e educação, basicamente, e também alimentação, como a gente viu naquele vídeo, e também segurança. Então, resumindo, né,
cabe a nós, enquanto cidadão, mudar esse cenário, né? Cabe a nós, como cidadão, mudar esse cenário dos órgãos fiscalizatórios da nossa justiça. Porque no final desse estudo, qual a conclusão que nós chegamos como pessoa física, não como estudiosos daquilo lá ou atuantes nesse meio. Isso é uma vergonha, entendeu? A gente vive num país que a governabilidade, as políticas públicas, seja de partido A, B ou C, ela é vergonhosa. Por isso que a gente liga a TV, vê CT do Flamengo pegando fogo, via Expresso, via ciclovia Tim Maia desabando, vê cidade que a gente recebe o WhatsApp todo dia, 4, 5 meses sem receber salário, vê cidade com estrada ruim. É porque essa consequência, ela está ali, entendeu? Os dados mostram, cabe a nós, como cidadão, cabe ao poder público nas suas esferas, mudar essa realidade, tá? Então eu agradeço a paciência de todos por me ouvir e espero que a gente tenha mais uma vez plantado uma sementinha de que cada um tem que exercer com dignidade, respeito, verdade, não vendendo mentira e nem vendendo ilusões, o nosso papel como cidadão. Tá? Então, deixo um abraço para todo mundo e agradeço na pessoa da Suelene por ter aberto as portas da Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, para a gente. Muito obrigado. Hoje, se fizer um estudo desse aí, vai estar bem pior. Muito Os pior. dados vão estar... Minas Gerais, por exemplo. Minas, desde 2016, está em estado falimentar. Aí hoje eu falo do ano passado, dos 815 municípios mineiros, 815, 817, eu não lembro mais ou menos, acho que são 815, né? Em torno de 65% deles, os últimos dois gestores e o atual, já têm ações ajuizadas de improbidade administrativa. 65%. Aí, quando a gente pegou esse recorte, eu estava falando de 9, né? Assim, que numa outra oportunidade, talvez eu possa trazer esses dados de hoje, só de Minas Gerais para vocês, uma audiência pública que quiserem discutir corrupção, desvio, porque hoje os dados de Minas Gerais eles são assustadores, entendeu? Tanto no executivo estadual como nos municipais. Ele chega a 65%, aí assim, se uma pessoa responde uma ação, entendeu? Não é que ela é culpada, né? Talvez tiver uma dele que ela pode ser culpada ou pode ser inocente. Por exemplo, esse colega desse trabalho meu, ele foi presidente do CNJ. Ele respondeu mais de 50 ações. Calúnia, teve um caso numa perna, que Mônica sabe, um presídio, que falava que ele colocou uma perna lá para o secretário sair, só que ele não foi condenado em nenhuma. Ele é ficha limpa total, só que ele respondeu às ações. Desses 65%, eu não sei se eles vão ser condenados ou não, só que os números cresceram assustadoramente, por dois motivos. A corrupção realmente aumentou e os órgãos fiscalizatórios eles estão atuando mais também. Tem uma meninada, que eu chamo de meninada, que entrou na Polícia Federal, Ministério Público Estadual, que eles trabalham com muito mais afinco. A Mônica tem um sobrinho dela que é fiscal estadual de um estado que eu não vou citar, que ele é uma pessoa incorruptível, que ele vai em cima mesmo de coisas. Pai dela, que foi promotor, juiz, teve que sair várias vezes escoltado pela polícia, ameaçado de morte, várias vezes assim. Eu, pessoalmente, eu não vou falar, eu já tentaram me matar 4 vezes, já inventaram tudo que vocês imaginam da minha vida, respondo o processo, é o que é absolvido. Então eu acho que a gente está formando
uma geração com mais consciência política e os órgãos eles são fiscalizantes mais. O que falta é o quê? É a gente tirar esse embate ideológico que está acabando com o nosso país. Né? O senhor não acha que uma parte da corrupção é culpa do judiciário? Eu acho que é culpa do judiciário, por quê? Porque foi naqueles dados que eu falei com o senhor, que nas cidades que não tinham comarca, que tinham que ir para outra comarca, se tinha mais corrupção. Por quê? Porque a gente tem um sistema judiciário lento e a gente muitas vezes tem um sistema judiciário e um Ministério Público extremamente corporativista. A gente tem cidade que o promotor e o juiz moram em casa alugada pela prefeitura, às vezes ele não pode. A gente tem promotor que não mora na cidade que ele tem a comarca, que se o senhor ler o artigo 2 do regimento do Conselho Nacional do Ministério Público, o que ele diz? O promotor de justiça tem que residir na sua comarca, inclusive nos finais de semana. O artigo é muito claro, então tem muita culpa também o sistema judiciário e a quantidade de recursos outros. Só um exemplo que eu vou dar. Se eu pegar, dá um tapa no senhor. O senhor vai numa delegacia, faz queixa, eles vão abrir um processo onde o senhor onde eu sou réu de agressão contra o senhor, né? Se eu conhecer lei, recurso, eu tenho 71 recursos agravos até esse processo transitar em julgado e eu ser condenado. Isso leva mais ou menos 15 anos. Mais ou menos 15 anos. É o caso da nossa comarca. Quando não é isso, o que acontece? Você acaba desanimando. Né? Tantas denúncias. Então, a denúncia de improbidade administrativa, ontem eu fui lá pegar, tirei aqui, foi citadas as prefeituras, está lá, não foi nem analisado ainda. Eu protocolei isso no dia 13 de novembro de 2014. E agora está marcado isso aí. Improbidade administrativa. Isso é só é uma dica que eu vou dar, entendeu? Que vou falar agora como cidadão, não como palestrante, tá? Quando a gente faz uma denúncia para uma comarca local, ou para a Defensoria Pública, ou para a Câmara, vamos dar um exemplo do Ministério Público. O senhor tem que sempre protocolar, assim, faz a tua denúncia, coloca no final dela, segue cópia para o Conselho Nacional do Ministério Público, vírgula, para a promotoria especializada, porque toda denúncia vai para a promotoria especializada, ou da saúde, educação, e que seja dado resposta de acordo com a lei de acesso à informação de cada cidadão, que são 48 horas. Pronto, porque todo agente público ele tem 48 horas para te dar resposta de qualquer coisa. Entendeu? Se ele vai abrir queixa-crime, se ele pode, assim, por exemplo, eu dei entrada numa queixa-crime no estado X. Ontem eu recebi uma ligação em casa em São Luís, promotor me ligou no meu celular, eu peguei, atendi ela respondeu em 2 horas. Entendeu? Então, todo órgão público, por lei, tem que dar retorno para o senhor em 48 horas. Só que é assim, o que eu volto? Inclusive, é uma brincadeira, sabe, que eu tive lá. Foi para tirar Xerox, agora eu cheguei para mim, vou quebrar a Xerox. Mas tem umas 5.000 páginas. É assim, o que eu falo? Isso aí o Ministério Público nem deve aparecer, o Ministério Público nem analisou. Ele tem 48 horas para te dar retorno, ele tem 10 dias para pedir juntada de outros documentos, ele tem 30 dias para mandar isso para o juiz. Aí quando o Ministério Público investiga, manda para o juiz fala se vai ter processo ou não. Só que esse prazo total é no máximo de 30 dias. No caso específico do
está falando. 30 dias E tem o que que mandar ele- para o juiz. Sim, mas o que ele deve fazer? Deve fazer, Pega pega uma cópia dessa tua denúncia e manda para. Foi lá onde eu tirei cópia. Manda a para. cópia da primeira denúncia. Pega uma cópia da sua primeira denúncia, com a data que foi protocolada, manda uma cópia para o Conselho Nacional do Ministério Público e para a Regedoria do Ministério Público de Minas Gerais. Com cópia para lá. Com cópia em 24 horas eles te dão retorno. 24 horas eles te dão retorno. Assim, infelizmente, isso que passa pela morosidade, pelo excesso de burocracia do país, entendeu? Pelo excesso de leis que acabam atravancando muita coisa, pelo excesso de Inclusive, eu fui surpreendido, porque na denúncia eles incluíram outras cidades, entendeu? Porque envolvia mais cidades, né? Ele não poderia ter que fazer isso só da comarca? Não, é assim, quando envolve mais cidades, por exemplo, se for Bueno Brandão, promotor daqui, ele não tem competência para julgar algo de outra comarca. Então, qual é o certo? Ele pegar e passar esse caso ou pro Ele só pode investigar da comarca. Por exemplo, eu posso investigar Bueno Brandão e não posso da comarca. Não, assim, pela alçada dele é só Bueno Brandão. O que é o certo nesse caso? Ou ele passa para o Procurador-Geral de Justiça de Minas redistribuir isso, ou se não, ele manda para uma promotoria especializada. Se for questão referente à saúde, para a promotoria especializada de saúde, se for educação, promotoria especializada de educação, porque aí eles têm competência da função para poder investigar todos os municípios de Minas Gerais ou do estado que for pertinente. Aquela frase que o Sérgio Moro falou agora esses dias atrás, que a justiça foi feita para juiz, advogado ganhar dinheiro, é uma verdade. É uma verdade, eu assino embaixo 10 mil vezes. Ela realmente foi isso. Eu sinto isso. Só que hoje é tão criticado, né? Realmente foi. E assim, e o que falta no nosso país também é uma defensoria pública mais atuante, que é, por exemplo, Minas Gerais, eu vou citar só um exemplo. Tem, desde 2012, tem os 20 ônibus que é da Defensoria Pública itinerante. Para estar cada dia em uma cidade recebendo denúncias daquele cidadão que não pode pagar advogado e também muitas vezes, assim, cidadão pobre, cara da roça sitiante, ele tem vergonha de chegar num juiz, num promotor, entendeu? Aí assim, eu acho que o Bueno Brandão nunca recebeu esse ônibus. Uma vez. Ele veio uma vez. Veio? Uma vez em 10 anos. Entendeu? Uma vez Ele em... deu 2 anos. Não, é 2 anos seguidos, né? Veio 2 vezes, né? Veio 2 vezes. Veio em 2017 e 2018. Não, assim, 2017 e 2018. aí assim, recurso tem, entendeu? Só que hoje tudo tem processo judicial eletrônico. Aí assim, tem que mudar. Inclusive o Ministério Público, a partir de ontem aqui, já está também no PJ, eletrônico. Processo judicial eletrônico. E assim, o que eu acho também, né? Que falta. Só que também as antigas não, né? Só daqui para frente. As antigas continuam. Aí assim, o que eu acho que falta também, não é uma crítica, entendeu? Que o juiz, promotor, delegado, vereador, prefeito, eles têm que se antecipar a uma denúncia como? Fazendo aquilo que eu chamo de direito comunitário, que é mais ou menos esse diagnóstico social. Está nas ruas, olhando o que acontece nas ruas, conversando com o povo, ouvindo demandas. Então você pode se antecipar a isso, entendeu? Não é esperar que uma denúncia ela seja formalizada. Eles têm esse poder pela prerrogativa do cargo. Por exemplo, Cláudia ela é o quê? Ela é o quê? Vereadora. Se ela vê que uma cidade tem muito buraco, está sujo, lá ela tem essa prerrogativa de fazer essa denúncia, cobrar, mandar ofício para os órgãos pertinentes, entendeu? Então eu acho que as pessoas, quando elas se intitulam, assim, quando elas se vestem de um cargo, elas têm que sair dessa toga, da toga dela. Por exemplo, o governador lá do Maranhão, ele era juiz federal, é o segundo mandato dele.
ele acha que ele é um juiz, ele não acha que ele é governador, que vai para as ruas, fala com o povo, ele não ouve, ele é muito autoritário. Por exemplo, eu já tive embates imensos com ele, entendeu? Porque eu vou, critico, falo, entendeu? Então acho que cabe a essas pessoas, entendeu? Cabe a essas pessoas saírem do seu pedestal e ir para a base da pirâmide. Então, o Carlos Magalhães falou certo que o judiciário é uma caixinha preta? É uma caixinha preta e fechada. E Entendeu? quando precisa, ela desaparece. Você fala que vai denunciar, mas vai lá no denunciar para você ver. Não, Eu fiz uma denúncia também ao Ministério Público. Eu fiquei decepcionado com a resposta que ele me deu. Ele disse que ele não era meu auxiliar. Nesses termos. Não, mas ele não, mas assim, ele é o seu auxiliar, porque cabe a ele investigar qualquer denúncia, qualquer cidadão vá lá. Ele pode falar que a sua denúncia não tem procedência, só que a partir do momento que qualquer cidadão, leigo ou não, vá com qualquer denúncia, cabe a ela, como vereadora, Ministério Público, apurar, entendeu? Tá? Mais alguma pergunta? Então é isso. Por lei, né, o juiz, o promotor tinha que residir na cidade. Assim, eles vêm uma vez na semana. Não, é assim, por lei, está até no código se vocês olharem no regimento do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, eles têm que residir, inclusive, nos finais de semana. E qual é o procedimento para que isso ocorra efetivamente? Como eu fiz várias vezes, denunciar para a corregedoria que ele não mora na cidade. Vai no fórum, na sala dele, terça-feira, pega um jornal com a data de hoje, bate uma foto, é o jeito mais fácil de provar que ele não está na cidade. Porque assim, gravar, bater foto da sala dos outros, não pode. Vai lá na porta do fórum, pega um jornal com a data de hoje, faz uma selfie tua e aí pega a anexo. Pronto, é o jeito mais fácil, é o jeito que eu sempre uso é esse. Só uma pergunta a respeito da ONG. São vários estados que estão tendo vários tipos de ONG, cidadania ativa. Vários estados. E tem o Observatório Brasil. Isso. Tá certo? Essas ONGs têm alguma ligação com o Observatório Brasil ou também o Observatório Brasil é uma outra ONG? Outra ONG. O nosso Observatório da Violência. Assim, todas as ONGs, sindicatos, associações comunitárias, elas são fiscalizadas pela Promotoria de Fundações, Sindicatos e ONGs. Só que assim, não existe hoje nenhum sindicato de ONGs ou CIPs, associações não. Tem algumas ONGs parceiras, por exemplo, esse juiz que eu citei, que é o Dr. Fernando Mendonça, que é juiz de execução penal, que é quase um pai para mim. Eu e ele criamos uma ONG que chama Instituto Rede Coroado de Natal. O que nós fizemos? Tinha muita bagunça, a ONG não sabia como prestava conta de documento, faziam ações iguais no mesmo local. O que nós fizemos? Criamos esse instituto que ele abrange 55 ONGs para poder dar esse auxílio de conhecimento técnico. Por exemplo, o Márcio falou para mim que a prefeitura soltou um edital de apoio à cultura. Não é? Tem muita ONG que não sabe como preencher esse edital, não sabe que ela tem que ter certificado digital, entendeu? Assim, por exemplo, eu no Brandão hoje, se eu não me engano, tem 81 ONGs entre centro comunitário, associação de moradores. Eu acho que eu vi aqui, essa daqui, o centro comunitário, que eu já acho que deve ser uma ONG, né? Funcionando. Esse é da igreja. É uma ONG 81. Nossa, se mas não não me engano, registrado do cartório. Nossa. Mas assim, se... Não, esse que é o hospital é ONG. Organização. Assim, aí tem, vamos por as associações de bairros. É ONG também, Então você vai, aí assim, hoje ONG tem um lado muito promissor também, porque ONG ou CIP, eles viraram um braço
disso que eu falei agora, de corrupção. Então, por isso que eu falo, a minha ONG, eu deixo muito claro, eu vou amanhã lá no cartório, está o meu registro lá, fala que a ONG pode receber patrocínio, fala que a minha ONG pode dar, por exemplo, se ela tiver uma ONG e ela quiser que a minha ONG dê um apoio para ela fazer projeto, eu posso cobrar, entendeu? Eu como juiz federal, arbitral, se eu quiser, eu posso cobrar, entendeu? Que é prerrogativa legal da lei, entendeu? Então, às vezes, pela falta de conhecimento, entendeu? A pessoa vai, abre uma associação, uma ONG, isso acaba tendo graça no político. Nós temos uma ONG, o hospital é uma ONG, existe um questionamento que o hospital não pode cobrar. O hospital é credenciado para atender particulares, convênios e SUS. Ele é uma ONG, por que ele não pode cobrar? Não, Diz que ele cumpra as pactuações dele, quem está fora das pactuações, ele pode cobrar. A ONG está aí, né? Aí o quê? Porque lá não é hospital municipal, é como se fosse uma... como se fosse uma instituição público-privada. Aí assim, você pode questionar se a cidade tem que ter hospital municipal, a cidade não tem que ter hospital municipal, aí é um outro questionamento, entendeu? Só que assim, uma ONG, assim, pelo regimento dela e pelo estatuto, por exemplo, se eu quiser cobrar por uma palestra pelo meu estatuto, eu posso cobrar. Pela ONG eu posso cobrar como pessoa física. Só que aí vai muito do regimento e do esse estatuto. Por exemplo, a associação de bairro não pode receber recurso federal, entendeu? Só que o CIP já pode. Então tem que analisar muito bem aquilo que se fala, por quê? Para não cair no erro de mentira, calúnia e injúria que a gente vê muito, entendeu? Falar aquilo que não se tem conhecimento e não se tem embasamento jurídico. E isso de falar o que não se sabe, que não se tem embasamento jurídico, a gente vê muitas vezes ocorrer de pessoas que detêm cargos importantes. Eu só fiz a pergunta, eu esqueci que o Observatório Brasil é a mesma linha da do Observatório da Violência e tal, fiscalização dos poderes judiciais, todos os poderes, entendeu? É interessante também, né? Isso, inclusive, nasceu, o Observatório Brasil nasceu no Paraná. Isso, tem aquela ONG. Qualquer hoje tem, em Minas Gerais, acho que tem dos 800 e poucos municípios, do Brasil inteiro, acho que não tem 60 municípios filiados ao Observatório Brasil. E uma coisa que eu acho que é muito importante que o cidadão tem que cobrar são os portais de transparência municipal. Porque lá eles têm que conter atualizados todo dia, todas as informações, entendeu? Edital, licitação, folha de pagamento, repasse de verba, convênio. Aí se o cidadão cobrasse e soubesse olhar os portais de transparência municipais e se todo mundo em um município tivesse, isso já seria um imenso avanço. Aqui no nosso município, no passado, a gente precisava de um documento, você tinha que fazer ofício e solicitar ao executivo. Hoje está no computador de cada vereador aqui. Se quiser imprimir, empenha, nota de saída, eu tenho comigo. Por quê? Porque a gente vive numa era digital, né? Então essa questão do burocratizar tem que parar, entendeu? Por exemplo, como eu acho que a gente vai chegar em um tempo que as sessões da Câmara Municipal elas têm que ser online, ao vivo, no site das câmaras municipais. Não é isso, porque assim eu não venho da roça para cá, só que se eu quiser ela está lá online, entendeu? Eu acho que a tendência é isso, é a transparência, é a publicidade de tudo. Tá? Vamos ver isso daí, porque gesso, ar-condicionado, cortina, vamos ver isso daí. Então, obrigado por todos, qualquer coisa, qualquer esclarecimento, estou à disposição. É sobre dinheiro, né, João? Então, sobre Dá sobre dinheiro. Não, só o dinheiro para devolver. Né, vocês devolveram, passaram, vocês devolveram dinheiro. 200 mil, foi? Nossa, Câmara, Né, no ano passado, exemplo, vai falar as emendas como exemplo. Não, Só do dinheiro. no ano passado eu vi que você devolveu dinheiro.